Pois, muito boa tarde a todos, muito boa tarde, muito obrigado pela audiência aqui nessa reunião virtual que a Francisca está fazendo. Muito obrigado ao presidente Johnny Zulauf, que teve essa ideia e estamos implementando a ideia do Johnny. O que o jurídico da Francisca está fazendo? Né? Nós criamos um grupo de WhatsApp, discussão do WhatsApp, e hoje já está chegando a 200 advogados de associações comerciais e grandes empresas de Santa Catarina, estão integrando, trocando ideias nesse momento difícil de todo o Brasil, todo o mundo. Advogados estão trocando ideias para criar uma segurança maior ao empresário catarinense. Então, muito obrigado ao pessoal que está integrando esse grupo de discussão na internet, no WhatsApp da Facisc. Quem precisar e que tiver interesse em integrar esse grupo, me manda no meu privado o seu nome, enfim, o seu contato que eu integro nesse grupo. O meu privado está aqui já no chat de discussão. Aqui à direita em cima tem um papelzinho ali que é o chat de discussão, caso queiram fazer perguntas escritas ali para o pessoal mediar e a gente responder aqui. Então, muito obrigado por isso, muito obrigado pelo pessoal que está aí de trás dos aparelhos aí, o Diego, o Ederson, a Letícia, muito obrigado pelo apoio geral aí. Outra atividade da federação para tentar aliviar a dor do empresário são as lives. Nós queremos lives que começaram na quarta-feira, teve uma live trabalhista, ontem tivemos uma live civil que cuidou de pagamentos, de débitos, de créditos, enfim, discutindo lá o decreto do governador, e hoje aqui temos uma live tributária. Esse programa de lives das 14 às 15 horas continua semana que vem, segunda a sexta também, e vamos passar a programação a partir de hoje à noite, a programação de semana que vem. Um dia tributário, um dia civil, um dia trabalhista, para ir diminuindo o desconhecimento, socializando, democratizando as informações, para que todo mundo haja em conjunto. É um momento de ajuda mútua, né, e fundamental para que a gente saia desse momento delicado. Gente, esse programa que nós estamos aqui criando, ele é composto por 3 quadros. Primeiro quadro, cada um vai se apresentar aqui, o doutor João, a doutora Karen, o que fazem, qual a cidade que estão, qual a área da atuação. Em seguida, a gente faz já, cada um dá a sua impressão do que está acontecendo na questão tributária no Brasil hoje, Santa Catarina também. E numa terceiro quadro, a gente vai fazer responder perguntas que estão no chat e interagir com a audiência sobre questões e dúvidas, né? Então, é uma coisa muito informal, estamos em casa, no aquário da Facisc, todo mundo aqui é associativista. Eu vou iniciar com o doutor João se apresentando. Doutor João, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou João Martinelli, do Marcelo Advogados, sou presidente da CIS, aqui em Joinville. Mas lá na CIS, preocupado em ajudar a comunidade nessa questão da saúde. Estamos fazendo um esforço muito grande para ajudar a comunidade. Estamos aqui à disposição de vocês. Ok. Doutor Moacir, por favor. Sou Moacir D'Agostin, presidente da Associação Empresarial de Criciúma, representando 1.750 associados que nós temos aqui no Sul, todos muito angustiados com este momento que nós estamos vivendo, e, felizmente, essas novas medidas que saíram ontem já começou a fazer com que o clima comece a melhorar um pouco mais aqui no Sul, apesar das dúvidas todas que a gente vai tentar levantar e tirar algumas dúvidas de todos aqui nesta live. Okay. Doutora Karen? Boa tarde a todos. Consegue me ouvir? Consegue, doutor Murilo? Boa tarde a todos associados, aqueles que nos ouvem, que participam. Eu sou advogada, atuo na área tributária, estamos junto com a Facisc acompanhando os desdobramentos da tributária, ainda um pouco amarrados. Nós sabemos que não é fácil tomar decisões para a cobrança de tributos, né? Eu digo parte da administração pública, mas óbvio que o empresário é uma das preocupações do empresário. Nós vivemos um momento que o empresário não sabe se paga o funcionário, o credor, o fornecedor, ou se administra as questões tributárias, né? Então, nesse momento é um momento muito delicado que nós estamos atravessando por conta desse cenário do coronavírus.
A sua palavra, então, doutor Murilo? Sim. Eu vou pedir para o doutor João, então, fazer uma exposição da visão dele hoje, que está acontecendo no Brasil, tributariamente falando, obviamente, né? O que ele acha, o que foi postergado de tributo, o que ele acha que pode acontecer nas próximas 2 semanas. Doutor João, você toca a palavra, por favor. Bom, a preocupação aqui do grande empresariado, não deve ser diferente nos demais municípios, é o caixa que terá que ser utilizado para pagamento da folha de pagamento, fornecedores importantes, e está se buscando postergar o máximo que se possa, né? E aí os tributos estão na ordem do dia. Algumas empresas estão, por exemplo, tentando mudar de segurança, alegando estado de calamidade pública, tentando postergar tributos. Já temos até liminares disso. Mas essa é a grande preocupação, é que nós somos obrigados a postergar pagamentos, a dar descontos, a alongar os nossos recebimentos e não conseguimos, em hipótese nenhuma, fazer com que o Estado, por exemplo, postergue o recolhimento de ICMS. Eles dizem, e é o argumento, de que tem que pagar a folha de pagamento. E a questão é, nós também temos que pagar a folha de pagamento, não é só o Estado. Mas a grande preocupação de todos aqui é que não adianta a gente abrir a indústria. A indústria não estava fechada em Joinville, podíamos operar com 50% da capacidade. Não adianta você ter indústria, você ter transporte coletivo e não ter a quem vender. As indústrias não tinham a quem vender. Pra você ter uma ideia, a Tigre já anunciou ontem que segunda-feira praticamente vai fechar 70% da fábrica. E fechou várias unidades. Por quê? Porque não tem a quem vender seus produtos. Então, essa questão tributária, a gente está vendo muita pouca sensibilidade por parte dos governos, tanto federal como estadual. Você vê medidas muito, muito pequenas e muito afetas à burocracia. Você posterga isso, posterga a criação de capital estrangeiro, você posterga a informação, mas aquilo que interessa para nós, que seria a possibilidade de postergar recolhimento de PIS, COFINS, imposto de renda, que o trimestral vai ser apurado agora, ICMS, IPI, isso nós não temos nada de concreto ainda. O que vai acontecer é que a inadimplência gera inadimplência, né? Eu sei que o comércio tem uma realidade terrível, que está sem trabalhar praticamente desde o dia 10 ou dia 12, não trabalha, mas tem impostos que não lhes estão sendo dada nenhuma atenção. Quando se fala, por exemplo, da microempresa, que talvez aqui foi contemplada, né, as bem pequenas, é porque eles sabem que o efeito na arrecadação será muito pequeno. E nós estamos muito preocupados com a preservação do emprego. Não sei se o governo está olhando por esse lado, mas a preocupação nossa é a gente garantir os empregos e que passemos por essa fase com os empregos garantidos, senão nós estaremos contribuindo para ter aí na sociedade um efeito extremamente nefasto, e isso é o que ninguém quer. É a posição da CIG, inclusive, de orientação, de trabalhar com redução de jornada, se possível, com férias coletivas. A CIG tem mais de 148 mil os empregados que estão em torno da CIG, e a ordem é não demitir. A gente usa todos os mecanismos para não demitir. Nós estamos muito firmes nisso. Ouvi-vos dizer, não tem hipótese. Doutor Murilo, o senhor precisa desbloquear o seu microfone aí, por favor. Opa, doutor João, e já anotei aqui o PIS, COFINS, IR, ICMS, IPI, acho que a gente tem que trabalhar para isso aqui. A minha ideia da semana que vem, na live tributária semana que vem, é chamar os nossos senadores para participar da live, né, para ouvir o que vocês vão falar, e é assim que a gente age em Brasília, né? Provavelmente Posso dar uma contribuição, doutor Murilo? Por favor. Aqui. A nossa classe política está extremamente omissa quanto a essa realidade.
nós não vemos os senadores, não vemos os deputados federais participando do engajamento. Eu falo aqui, vou falar por Joinville. A seção comercial está fazendo um centro de triagem, a Tupi está fazendo, nós estamos comprando máscaras, respiradores artificiais, estamos comprando macacões, nós estamos fazendo muito pela cidade, abrimos uma conta tentando ajudar o poder público, e a gente percebeu uma total ausência dos nossos deputados. Os deputados federais, os senadores, eles não apareceram em momento algum. Me perdoem se eu estiver cometendo alguma injustiça, e vocês podem me corrigir. Eu estou falando por Joinville. Nós estamos com a falta deles na solução dos nossos problemas. Eu não vejo os deputados do Sul, eu sei que lá o Moacir está me ouvindo, nem os de Florianópolis e nem os de Joinville devidamente engajados na postergação de CMS. Eu sei que tem um PL, mas não está acontecendo nada. E um outro problema no Estado. O governador não nos ouve, ele só ouve a Fiesc. Infelizmente, eles só ouvem a Fiesc. E esse é um problema de comunicação. Eu tentei, vou dar só um exemplo para vocês. Desculpe se eu me alongar, viu, doutor Murilo? Doutor, fique à vontade, fique à vontade. Nós temos aqui duas empresas que viveram a realidade na China. O Whirlpool e o Embraco. Eles estão na China e viveram a realidade chinesa. E eles queriam falar com alguém do governo do Estado para explicar como eles agiram lá. Qual foi o protocolo para que eles continuassem operando e com segurança. Se ofereceram a vir de São Paulo e tudo. Eu não consegui que fossem ouvidos. Aí me pediram, não, vá pela Fiesc, a Fiesc indica um diretor, vai procurar um secretário. Gente, não é a mesma coisa. Se você vive a experiência e se coloca à disposição de um governo para dizer, lá foi assim, o protocolo foi esse, nós seguimos e deu certo. Eu daria graças a Deus se me oferecessem isso. E a gente nem isso conseguiu fazer. Desculpem o depoimento, o desabafo, tá? Mas eu precisava falar isso. Obrigado. Doutor João, eu já vou passar em seguida a palavra para o doutor Moacir e para a doutora Cátia. Só concluir. Doutor João, concordo com o senhor que eu acho que o governo está omisso. Eu não chamei os senadores ainda para as lives de propósito, porque é a terceira live, eu quis primeiro nos ambientar com esse quadro, mas semana que vem, um dos 3 senadores, provavelmente será o Jorginho Melo, estará na nossa live tributária ou em outras também, para dar o seu recado, ouvir nossas dores, anotar e ser cobrado dele. Quanto a isso, o senhor não se preocupe que já está na programação, fique tranquilo. Com relação a ouvir, a FACISC tem feito algumas coisas, né? Grande parte do ceder do governo, né? Que eu vou imaginar que realmente ele cedeu, ele entendeu as dores do empresariado. 1/3 disso é o Johnny no telefone, o Johnny com Moisés. Eles se conhecem, trocam ideias, o Johnny tem um bom contato, a FACISC tem um bom contato com o governo, tem um canal aberto concretamente, e as coisas vão acontecendo passo a passo, né? Acho que o governador, a partir de segunda, vai dar uma atenção para a questão do ICMS, não estou prometendo nada, não tenho nenhuma informação privilegiada, mas isso é um tema da pauta de toda a ligação da FACISC para o primeiro escalão do governo. É toda, tem primeira coisa, o ICMS. Eles estão olhando, estão analisando o que podem fazer, mas o que eu posso lhe adiantar é que não vai ficar como está. Não sei exatamente o que virá, mas como está não vai ficar. Então, tem um movimento aí grande. Doutora Karen, queria passar algumas impressões que a senhora está vendo até agora aí sobre postergação de impostos. Não foi feito muita coisa, mas tem aí, né? O Simples foi postergado, a apuração também foi para frente, tem algumas coisas aí, prazo do recolhimento do FGTS também, acho que foi um pouco para frente. Minimamente, alguma coisa, o governo já deu um sinal de para frente. O que a senhora acha, doutora Karen? Certo. Boa tarde, cumprimento de novo. A primeira medida que foi tomada pelo comitê gestor, que é importante falar, todos nós já sabemos, que vocês me ouvem direitinho, doutor Murilo? Consegue me ouvir? Alô? Consegue me ouvir? Consegue me ouvir, doutor Murilo? Deve abrir o microfone? Sim, doutora Karen, pode... Obrigada. Certo. Só para ter um retorno aqui, que eu tive um retorno no WhatsApp de que não estavam me ouvindo. Bem, então nós temos aí uma primeira medida que foi
do Simples Nacional, também falada pelo Dr. Martinelli nesse sentido, e o importante é que nós avaliamos isso como um cenário amplo. Por quê? Porque, falando um pouco de micro e pequenas empresas, hoje eu tive a oportunidade de conversar com o Sebrae e com o presidente da Junta Comercial a respeito dos nossos dados, né, das micro e pequenas empresas no Estado. Hoje nós estamos aí, até o ano passado, com um número muito grande de micro e pequenas empresas abrindo. Nós estamos aí com 32 mil empresas novas, somente nesse ano de 2020. Temos dados de que no ano passado 150 mil empresas abriram. Isso reflete uma nova postura no cenário econômico de Santa Catarina, ou seja, as pessoas estão empreendendo mais, e obviamente nesse cenário é que eu acredito que essa posição inicial do Simples Nacional ela foi tomada. Por quê? Porque boa parte, aí nós temos dados do Sebrae também, do PIB, um terço do PIB, quase um terço do PIB gerado por micro e pequenas empresas, salários com carteira assinada gerado por micro e pequenas empresas, renda também gerada por micro e pequenas empresas. Então, acredito que esse foi um pensamento inicial, para que o micro e pequeno empreendedor, ele não quebre, né, porque nós sabemos, que, como eu falei em princípio, a situação da empresa brasileira muitas vezes é decidir, ou se paga o credor, ou o funcionário, né, se mantém o emprego, ou se paga tributos. Então, nós sabemos que muitas micro e pequenas empresas vivem se arrastando mês a mês, andando, suportando cargas tributárias, ou melhor, tendo compromissos, né, obrigações de cargas tributárias, embora seja o menor, o simplificado, unificado regime, o menos oneroso, né, em princípio. Bom, então, nesse sentido, eu vi que foi a primeira medida que foi tomada, o cumprimento de obrigações, as competências foram alteradas, né? Competência de março passou para outubro, competência de abril passa, então, para novembro, e competência de maio passa para dezembro. Isso é um olhar para o micro e pequeno empreendedor. Mas, claro que pequenas empresas também, obviamente. Mas, claro que o Brasil não vive só de micro e pequenas empresas, e o olhar, como falou o doutor Martinelli, é que precisa ser dado, doutor Murilo, um olhar para os outros tributos, e aí eu digo muito, imposto de renda pessoal jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, que são tributos que oneram, por exemplo, empresas do regime presumido, lucro presumido, do lucro real também. Então, nesse momento, o primeiro passo, nesse primeiro mês, foi o olhar das micro e pequenas empresas. Outro momento importante foi também a suspensão de inscrições de empresas em débitos em protesto, o que é importante, porque a inscrição das empresas em protesto faz com que muitas atividades econômicas não sejam por elas realizadas, também isso. Outro dado importante, se precisarem das normas, né, fica à disposição também para passar, para que a nossa conversa não fique muito, muito delongada, foi também a não inscrição em protesto, também a manutenção das certidões de dívida ativa, e isso fala para todas as empresas, não só empresas do Simples Nacional, né, quando eu me reporto a isso, essa suspensão de inscrição em protesto para todas as empresas, a não inscrição, a manutenção das certidões positiva com efeito negativo, as certidões negativas também mantidas por mais 90 dias, então isso é aos poucos, muito paulatino, de forma paulatina, e talvez acautelada com demasia, né, com muita cautela, aos poucos me parece que vai se abrindo algumas oportunidades para as empresas, ou melhor, diminuição de prejuízos. Mas como falou o doutor Martinelli, ainda não vimos o que interessa. O que interessa para o empresário é o quê? O que eu faço agora que não tenho condições de recolher tributos? O que eu vou fazer, né? Voltando um pouco, FGTS também postergado para recolhimento, o que também já é uma medida que veio com a MP do trabalho, né? Dentre outras medidas que tocam as questões trabalhistas. Também reconhecimento de que o empregador, neste momento, fica, então, não impedido, né? Uma situação complicada. Mas concordo com o doutor Martinelli, nesse sentido de que não vimos ainda, no cenário estadual e no cenário federal, algo com mais
digamos, enfático, uma medida administrativa tributária mais enfática. Isso ainda não vimos. O que nós vimos e acredito o governo estadual já se manifestou, governador, sobre o pedido, então, de postergação do ICMS ao CONFAS. Nós sabemos que o governador, em muitas ações, os estados, até por conta de diminuição de guerra fiscal, eles ficam amarrados ao que determina o CONFAS. Depois do que o CONFAS decide, então se aplicam as normas internas através da aprovação de leis dentro dos próprios estados. Então, acredito que os estados já estão aí buscando o CONFAS para terem, no mínimo, isenções dos produtos que são necessários, materiais e insumos que não são necessários para a saúde. O que, em âmbito federal, por exemplo, imposto de importação, ele já foi, pela CAMEX, dada alíquota zero para esses produtos que são necessários para a saúde, máscaras, álcool gel, mas no âmbito estadual isso ainda não foi afastado, certo? Então, essas medidas, por enquanto, as mais importantes, que eu vejo até o momento, se alguém mais quiser colaborar, eu tenho todas anotadas também, conversando a respeito disso. Outra medida importante, doutor Murilo, que é obrigado a informar, com relação à transação extraordinária, que em princípio tinha sido feita por 7 dias, do dia 18 ao dia 25, ela passa, então, a ser aí, em regra, mais 60 dias, né, por conta de ontem, a aprovação, antes de ontem, perdão, a aprovação da MP 899, e essa MP traz as transações junto com a União, mas a transação tributária extraordinária, ela ainda mantém ela olha para o empresário de uma forma diferenciada, eu vejo. Por quê? Porque ela ainda exige apenas 1% do valor dos tributos a serem pagos. Então, o que eu considero é que isso precisa ser analisado, com certeza. Se a empresa puder avaliar essa condição de entrar nesse parcelamento, é uma boa estratégia, mas isso tudo caso a caso. E eu vou pedir um pouquinho mais a palavra, doutor Murilo, para me estender um pouco. Uma das coisas que é preciso avaliar, e que é bom que se diga, é que cada empresa deve ser avaliada caso a caso. Temos empresa do simples, bom, estamos mais tranquilos, né? Empresa do lucro presumido e lucro real. Cada empresa precisa ir, com a ajuda dos seus contadores, do seu advogado, enfim, com a ajuda técnica, avaliar quais são as estratégias e medidas a serem tomadas. Porque nós temos empresas do comércio, empresas de serviço, indústria, cada uma dentro dos seus regimes tributários. Se ainda não temos uma medida mais avançada com relação às medidas da União e dos estados, é preciso que, de forma alguma, vou dizer, pare de pagar os tributos, né? Não poderia dizer que você cometa uma evasão fiscal, mas é preciso, então, que o empresário avalie a sua condição, avalie o que vai ser tomado daqui para frente. Me parece que o governo vem mais trabalhando no sentido de ter créditos, né? De conseguir créditos. Foi aprovado um crédito ao Estado de Santa Catarina, através do BIRD. Então, me parece que o Estado está tentando conseguir mais créditos para emprestar para as empresas. Eu não sei se vai ser essa a política adotada daqui para frente, inclusive junto ao BNDES, isso também já foi pedido, o Estado conseguindo se articular, se sustentar através de empréstimos e assim poder ajudar as empresas do que afastar tributação. Me parece que nesse momento é o que nós temos, tanto no sentido federal e especialmente no estadual. Doutor Murilo? Ótimo. Eu vou passar a palavra ao doutor Moacir, mas já vou pedir para o professor Gustavo Pacher, lá de Jaraguá do Sul, eu vou chamar ele ao vivo aqui também para participar, que ele fez perguntas aqui, e como o Gustavo ele é professor de Direito Tributário da universidade, gostaria que ele participasse um pouquinho também. Doutor Moacir, primeira palavra para o senhor, em seguida com o Gustavo. Doutor Moacir? Gustavo, pode entrar na linha então, Gustavo? Boa tarde, doutor Murilo. Tudo bem? Bem, agora bem melhor que eu vi o senhor.
Opa, peço desculpas pela imagem, eu estou sem webcam aqui. Eu tive um contratempo com a minha, mas eu prometo ser bem breve. Senhores, nós estamos aqui também sofrendo bastante, né, com a orientação dos nossos clientes em relação às novidades tributárias aí que estão sendo, que não estão aparecendo na medida que nós gostaríamos, né? Quero parabenizar a todos pelas manifestações que fizeram até aqui. E a nossa dor aqui também no norte do estado é no sentido da indefinição, né? A dificuldade em função da indefinição do governo do estado. Nós temos muitos clientes aí com dificuldades de ICMS, e a insatisfação é muito grande, porque os empresários, especialmente, atribuem ao governo do estado a responsabilidade, boa parte da responsabilidade pelo que vem acontecendo, né? Então, seria muito, muito importante que nós pudéssemos ter alguma sinalização concreta, né, do governo do estado em relação à postergação ou ao financiamento, né, de algumas dessas obrigações. Eu tenho também, em outra ponta, alguns clientes com crédito escritural de ICMS, né, por incrível que pareça, e talvez pudesse ser feito algum pleito, né, no sentido de possibilitar a transferência ou a realização desses créditos de alguma maneira para aliviar também o caixa dessas empresas em especial. Com relação ao crédito federal, nós temos visto, né, e até nos preocupado de alguma forma, algumas consultorias e pelo Brasil afora vêm oferecendo para as empresas estratégias mirabolantes com base naquela portaria 12 de 2012 do Ministério da Fazenda, nada contra a utilização dela, não é isso, por favor, não me entendam mal, mas a forma assodada, né, a forma precária de utilização, simplesmente mandando parar de recolher, porque pode ficar tranquilo que assegura o direito. Então, acho que é importante também, se pudermos contribuir com a orientação institucional disso, né, em âmbito estadual, para evitar problemas para as empresas nesse sentido. De fato, existe a discussão jurídica, mas é importante destacar que nós dependemos de uma decisão judicial, né? Então, se puder nos ajudar nesse sentido, Murilo, acho que seria muito, muito interessante. Então, no mais, também nos colocar à disposição dos amigos aí para o que puder, contem conosco, né? Jaraguá do Sul também à disposição. Um forte abraço. Muito obrigado, Gustavo. Depois vou precisar de comentários da Karen depois que o doutor Moacir falar. E a proposta, Gustavo, no nosso grupo de discussão ali do WhatsApp da internet, é a gente começar a semana que vem a pensar em ações judiciais que protejam o empregado, né? O empregado efetivamente. Ou, desculpa, a empresa efetivamente. A partir de semana a gente começa a discutir isso no nosso grupo com propostas de ações coletivas que a gente pode fazer em nome da FACIS, que é a Associação de Comerciais, para proteger o empregado. Essa é a proposta da semana que vem, já na segunda-feira. A coisa está mais madura, tal, a gente já começa a entender para que lado que está indo. Doutor Moacir D'Agostin, fique à vontade, por favor. Doutor Moacir? Doutor Moacir, está ouvindo? Alô? Opa! Doutor Moacir, fala um pouquinho. Alô, pode falar, doutor Moacir. Olha, está muito boa a discussão, as explanações da Karen, do Martinelli, do Gustavo, são todas indo em encontro àquilo que a gente já tem as dúvidas. Nós estamos sendo muito pressionados aqui por todos os empresários, principalmente o micro e pequeno, com relação às medidas muito tímidas na área tributária e em outras áreas também. E depois, então, a questão do ICMS, que vocês já falaram, né? Eu acho que é importante que a gente, então, através da FACISC, faça um esforço muito grande com as associações empresariais para a gente realmente fazer com que o governador tome alguma providência no sentido de postergar alguns meses e que também não seja, Murilo, eu acho importante, como foi feito com o Simples ali, de já passar para alguns meses já acumulativo, né? Então, nesse sentido que o empresário ele está se achando assim, o que adianta mandar para setembro, para outubro, aí chega lá, nós não temos recuperado ainda, vão ter que pagar os dois. Estamos ali medidas mais nesse sentido, entende? De um parcelamento diferenciado. E também uma dúvida que tem é com relação a quem já tinha parcelamento federal ou mesmo estadual,
como é que ficam essas parcelas desses parcelamentos, que eles já existem. Uhum. Então, essa dúvida que até agora não foi levantada, seria importante também falar a respeito, né? E demais, aquilo tudo que o doutor Martinelli falou é o sentimento de todos nós aqui no Sul com relação à classe política e com relação às medidas tomadas. Doutor, o senhor imagina qual seria a ideia do ICMS? Né? Uma coisa razoável, factível, que o senhor está ouvindo do seu pessoal aí. Criciúma é uma das grandes cidades de Santa Catarina, né? Tem quase 2.000 sócios aí na associação comercial, e isso é uma associação grande, né? O senhor deve estar ouvindo o pessoal. É um município muito produtivo e industrial. O senhor já deve ter ouvido que seria possível deles, o que aliviaria a dor? Não, inicialmente, assim, ó, pelo menos para 60 dias, os próximos 60 dias, que depois fossem parcelados em 12 parcelas, em 18 parcelas, entende? Mas não que daqui a 60 dias, 90 dias, já tem que estar pagando também, entendeu? Então, as medidas que se espera é que esses 60, 90 dias, os próximos 90 dias, fossem jogados para um parcelamento futuro, entende? Né? E também com relação a essas garantias do Badesc, né? Que o pessoal, então, aí já sairia um pouquinho da área tributária, mas iria, porque eu ainda falei com o doutor Johnny ontem, o nosso pequeno e médio empresário, ele não tem a garantia para esse financiamento do Badesc, que é muito bom, mas não adianta nada que ele não vai ter acesso, porque ele não tem a garantia para dar de 100%. Então, o que se poderia fazer nesse sentido, entende? Ok, está anotado aqui. Doutor João Martinelli, aqui tem algumas perguntas no chat, doutor João, sobre parcelamento. O que o Gustavo falou agora, né? Sugere que é judicializar o parcelamento e não aplicar somente a portaria, né? O senhor podia comentar alguma coisa conosco sobre isso, doutor? Não consigo ouvir o doutor João. Nós temos aqui em Joinville pelo menos duas grandes corporações que estão aplicando a portaria 12, sem nenhuma medida judicial. Aconselhados pelos seus respectivos jurídicos. Temos algumas outras que ingressaram em juízo e já tiveram liminar para suspender os impostos todos, inclusive os estaduais e os municipais. Pasmem vocês. O juiz, inclusive, jogou extra petita. Foi pedido federal, ele estendeu para o estadual e municipal. Mas isso varia muito de juiz a juiz, né? Nós recomendamos que não aplique a portaria 12 sem que haja uma autorização judicial. Porque se houver a postergação, quando a liminar for cassada, tem que pagar, embora pague sem multa e juros, mas você ganha um fôlego de caixa para pagar folha de pagamento. Porque a sensibilidade do empresário hoje é pagar o imprescindível. Ele não olha o imposto como sendo imprescindível. O imprescindível é aquilo que diz respeito a seus fornecedores, empregados, o básico. E em relação ao ICMS, eu gostei do doutor Gustavo quando ele disse o seguinte: eu tenho o saldo credor de exportação. Existe já uma súmula do STJ que diz que saldo credor de exportação nem precisa pedir para a Fazenda do Estado. Você pode fazer sem anuência, já está simulado há muito tempo, até num processo nosso, inclusive. Só que as empresas não aplicam porque tem a questão política, ela é muito interessante também. Mas a ideia de você poder, já que o Estado te deve, é uma dívida do Estado para com você, que você possa usar esse título de crédito, vamos chamar assim, e possa vender para alguém que tem ICMS a pagar. Ou seja, o Estado permite que as empresas se entendam entre si, o Estado diminui o seu saldo a pagar para as empresas e, por outro lado, as empresas, com algum deságio, né, pagam para a empresa que tem saldo credor. Achei essa ideia muito interessante, que, aliás, ela é extremamente lógica. Eu não vejo como factível a ideia do doutor Moacir de postergar o ICMS, porque o Estado não tem dinheiro daí nem para pagar o médico da saúde. Aí a gente também tem que olhar a coisa como um todo. Mas, se, por exemplo, fizer algo progressivo, por
exemplo, sei lá, 50%, 50% acumula no mês seguinte, ou vai parcelando. O fato é que precisa achar um meio da gente poder conviver. Ninguém vai poder achar que tem a razão como um todo sem olhar as razões dos outros. Mas olha só, por que as câmaras de vereadores não devolvem já para os municípios o que está sobrando lá? Por que a Assembleia não devolve já o que está sobrando lá? Devolve tudo. Então, você consegue juntar um bocado de dinheiro de várias fontes para socorrer o Estado e aliviar as empresas que têm como prioridade garantir o emprego. Eu acho que esse é o grande desafio do empresário, é manter o emprego. E concordo que, se tiver que pagar todos os impostos, a gente vai ter que escolher entre pagar a folha ou pagar os impostos. E aí vocês não tenham dúvida, se a empresa tiver que escolher entre folha e imposto, vai pagar a folha. E vai acontecer o seguinte, vai haver uma inadimplência de tributos federais, de tributos estaduais, e ambos os governos terão que fazer um refis ali na frente. É o que vai acabar acontecendo, tá? Eu estou dizendo isso porque eu estou no meio de grandes e pequenas empresas e eu estou ouvindo isso. Então, aquilo que a doutora Karen falou, que a gente não pode pregar a desobediência civil, não pode mesmo. Já teve lá o Mário Amato, que uma vez, lá em São Paulo, até propôs isso, né? A gente não pode fazer isso, não pode pregar ilegalidade. Eu estou lhe dizendo, estou apenas reportando o que a gente está vendo em decisões dos empresários. Essa é uma realidade, viu? A gente precisa levar a sério. Obrigado, doutor Murilo. Gente, em seguida, vou dar a palavra para o doutor Éder Nardelli, lá de Rio do Sul, mas, Gustavo, eu te incluí no grupo de discussão dos advogados da FACISC, eu acho que tu já deve ter percebido. Queria que tu colocasse a tua ideia ali naquele grupo para disseminar a tua ideia, porque a tua ideia, avalizada pelo doutor Martinelli, agora a ideia está valendo, né? Está valendo, está carimbado pelo doutor João Martinelli. Se tu puder botar lá detalhadamente naquele grupo, para que dissemine essa ideia do Estado todo, para ver se isso amadurece e, de repente, levamos ao governador isso através do Johnny Zulauf, né? Doutor Éder Nardelli, o senhor pode entrar na linha, por favor, doutor Éder? Boa tarde, Murilo, boa tarde a todo mundo. Não, só uma questão, Murilo, realmente que urge, né, a doutora Karen colocou com propriedade antes, o governo já tem linhas de crédito para o empresariado para começar a desafogar. O doutor Moacir colocou o ponto, além da garantia, que é um grave problema, e óbvio que o objeto aqui não é discutir, né, mas essas linhas não chegaram na ponta ainda. Né, hoje de manhã nós tivemos até uma reunião com vários agentes bancários, o Gilson participou, o doutor Johnny, não chegou. Então, o empresariado sequer esse recurso para conseguir honrar a folha, muitas vezes, que foi prometido pelo governo, não chegou. Quem dirá as questões tributárias. Então, realmente é bastante urgente nós termos alguma definição muito em breve, começar a dar essa luz. Então, só essa questão, doutor Murilo. Obrigado. Eu que agradeço, Júlio. Eu queria também chamar, com a permissão dos senhores, o professor Mário César, que ele está aqui colocando uma pergunta interessante dos municípios, né? Se mais alguns outros municípios já fizeram algum tipo de postergação de pagamento. Doutor Mário César, só pode entrar na linha, doutor Mário César? Olá, Murilo, boa tarde. Boa tarde, professor Mário. Ok, prazer estar no convívio de vocês e agradecendo as orientações já recebidas, mas a Associação Empresarial de Itajaí ouviu várias entidades e componentes da diretoria e fez um pleito ao município de Itajaí, com relação a algumas questões ligadas ao diferimento e de tributos municipais, né, especialmente o Imposto sobre Serviço, que vence agora já na segunda-feira, e em parcelas do IPTU, além das questões de TBI, para tentar estimular os negócios imobiliários, e também de obrigações acessórias. E eu queria saber se nós, no grupo aí, dos diversos municípios que estamos participando, nós já temos alguma outra experiência ou alguma solução apresentada pelos municípios. O nosso, como foi apresentado hoje, ainda não tem uma posição. Espero que até o final da tarde eu consiga.
Rio do Sul já prorrogou o IPTU e deverá prorrogar o ISS, fala o doutor Nardelli aqui. Tá? Curitibanos postergou o recolhimento de tributos por 6 meses. Eu acho que isso já virou lugar comum, né? Já está acontecendo em outros municípios. Né? E ali no grupo de discussão do WhatsApp, que o senhor faz parte, do professor Mário, Jaraguá também postergou o ISS e o IPTU. Tá? Então, temos aqui, o pessoal vai se referindo aqui no chat de discussão. Quem não sabe, aqui à direita, em cima tem um chat de discussão. A gente está aqui coletando perguntas e colocando o pessoal. Doutora Karen, por favor, doutora Karen. Criciúma também liberou, tá? Ele postergou também o IPTU e também o ISS. Ok. Bom, já é uma boa informação para a gente socializar e ajudar ao convencimento aqui das fazendas, né? Considerando o volume de fazendas que já adotaram essa postura, talvez isso ajude as demais associações nos seus pleitos a incluir os municípios que já tiveram essa concessão para facilitar os nossos associados. Timbó e Rio dos Cedros também já postergaram os impostos. Joinville prorrogou por 90 dias o ISS para os autônomos. Em relação especificamente à área hoteleira, sabe se teve alguma medida mais específica face à proibição ou o trade turístico que foi afetado diretamente com a vedação de atividades, porque há, inclusive, um pedido aí de algumas entidades de que, ao invés de simplesmente haver um diferimento, que considere um período de isenção até, face às dificuldades até para a retomada, né? Uhum. Eu não tenho informação ainda, pode ser que alguém possa informar alguma coisa. Também tem um conceito jurídico do PRODEC, né, de retiro ICMS, tem conferência à média do faturamento, né, o Gilson lá da Facis que está sugerindo também, o raciocínio do PRODEC, né, que você prorroga pela média do faturamento, né. Doutor Murilo. Fica à vontade. Oi, desculpa. Obrigada. Eu anotei algumas questões aqui. O doutor Martinelli falou a respeito dos valores dos duodécimos que são entregues às câmaras municipais, por exemplo. Para dar um bom exemplo, São José, município em que eu resido, né, já fez esse repasse de bilhões, devolvendo para o município, né, para o Poder Executivo. O que mostra, então, que se o município pode fazê-lo, se uma Câmara pode fazê-lo, eu entendo que fica de valia para as demais câmaras, né, doutor Martinelli, para ratificar sua fala de que isso aconteceu aqui no município de São José. Com relação a saldos credores, também ratificando, acho que foi o doutor Gustavo que falou sobre isso, dentro do planejamento tributário, eu vejo que esse é o momento, as empresas, especialmente algumas empresas, vão ter que reavaliar as mudanças dos regimes, isso eu acredito que vai ser inevitável daqui para frente. Muitas empresas devem analisar se há créditos a serem recuperados. Nós temos aí uma decisão que é do STF, né, mas que na verdade foi prorrogada, ainda não tem prazo, não tem data definida, que é o PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS. Então, são alguns exemplos de que as empresas precisam analisar se há algum crédito a ser recuperado, não só desse crédito, como os demais. Cada empresa aí dentro do seu ramo de atividade. Então, como foi pontuado pelo Dr. Martinelli e pelo Dr. Gustavo, que foi dado um exemplo do ICMS da exportação, mas é possível que a empresa tenha outros créditos a serem recuperados também, e isso faz parte de um planejamento. Claro que nesse momento há muitas empresas, não quero uma assunção de um compromisso com o contador, ou com o administrador, ou com o advogado, mas entenda muitas vezes que esse não é um gasto desnecessário, mas um investimento para a empresa nesse sentido, né? De avaliar dentro do seu ramo de atividade se há algum crédito para ser recuperado. Porque, como também foi ratificado também pelo Dr. Martinelli que tinha falado, nós não podemos dizer assim, nos manifestar no sentido de uma evasão fiscal. Olha, pare de pagar.
Mas, na prática, eu vejo que muito do empresariado vai tomar essa postura. Feliz ou infelizmente, mas é um cobertor curto que nós estamos vivendo nesse momento, né? E com relação ao PERT, alguém falou, foi levantado a questão dos parcelamentos. O PERT, por exemplo, quem descumpriu o PERT neste período de suspensão não será retirado do parcelamento especial. Não, claro que aí é de março para frente, né? Mas o PERT, uma das portarias da PGFN, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é quem cuida desses parcelamentos diferenciados, ela já se manifestou de que não será retirado desses parcelamentos. Doutor Murilo, eu proponho, antes de eu esquecer, está aqui anotado, que nós façamos um compêndio de ações que estão sendo levantadas aqui no grupo, para que nós possamos levar isso e tomar as medidas, né? Porque nada melhor do que ouvir as associações para tomar essas medidas, levar, ver o que é possível fazermos nesse sentido. Outro ponto, com relação ao ISS, o município de São José também foi um dos primeiros a postergar o pagamento, e, inclusive, a taxa, o alvará, e o IPTU ainda não vi nada, mas entendo que as ACIS podem e devem fazer esse trabalho junto aos seus municípios, pleiteando não só a suspensão. Foi falado aqui, eu acredito que foi o doutor Martinelli também que falou, não adianta passar para frente, né? Como faremos depois para pagarmos tudo isso que vai ser acumulado? Eu acredito que teremos parcelamentos diferenciados. No âmbito do Estado, no final do ano passado, nós fizemos um pleito ao Estado e tivemos uma resposta, eu não sei se o Gilson nos ouve, mas foi parte também de um pleito de uma associação, que já servia para as demais, sobre o parcelamento ordinário em 60 meses. Esse parcelamento é pequenininho, é um tempo muito curto, não é razoável para que o empresário, que tem muitas vezes dívidas milionárias de ICMS, possa fazer o cumprimento. Como esse parcelamento diferenciado, ele é entendido como um benefício fiscal, o governo, por fazer parte de um convênio do CONFAS, ele não faz essa permissão. Então, o que eu entendo que nós precisamos pressionar o governo estadual para que ele vá firme junto ao CONFAS, porque isso não é uma guerra fiscal, todos os estados passarão por isso, e se for o caso, de pleitear uma medida judicial para que o governo do estado faça algo. Por quê? Tivemos 3 estados, por exemplo, que para parar de pagar a dívida com a União, entraram, né, para dirimir esse momento, entraram com pedido judicial. Um deles foi o município do Distrito Federal, que conseguiu, então, uma liminar para que parasse esse momento, porque como que o Estado vai cumprir sua dívida com a União se nesse momento nós estamos precisando arrumar a casa de forma interna? Então, só que isso nos foi respondido, que não era possível fazer um parcelamento mais de 60 meses, por conta dessa vedação, por conta de que o Estado faz um compromisso junto ao CONFAS, para que não haja, então, guerra fiscal. Mas o momento não é de guerra fiscal, né? O momento é de sobrevivência do empresariado, e assim que eu vejo, até porque as empresas, elas não atuam sozinhas, né? As empresas têm seus credores e fornecedores dentro de todo o Estado, e até mesmo fora do Estado e fora do país também. Eu acredito que com essa... Sim? Posso lhe fazer uma observação? Alguns falaram claro. Do PRODEC. A questão do PRODEC, muitos têm parcelamento de PRODEC, né? O problema em um estado suspender o PRODEC são os municípios. É que parte do que arrecada pertence aos municípios. O Estado não pode unilateralmente abrir mão dessa receita que é dos municípios. Isso é um negócio bem mais complexo para a gente tratar, só para lembrar. Sim. Esse parcelamento do PERT foi suspenso, mas em âmbito estadual, só para lembrar os senhores, nada foi suspenso ainda, não tenho nenhuma informação, venho acompanhando, inclusive, os portais da CEF, do Estado, não temos nada, e compreendo que fazer renúncia de receita, ainda mais de uma receita que não é da sua competência, né, como o doutor falou. Então, é complicadíssimo mesmo, porque o Estado não poderia abrir mão sem uma anuência, então, dos municípios. Eu anotei esses 3 pontos, e um outro ponto é da Portaria 2 de 2012. Alguns grupos tributários, ainda há uma divergência dentro dos próprios tributaristas nesse sentido, porque essa portaria foi editada de forma ampla,
mas, em princípio, com relação às chuvas que aconteceram em 2012. E o artigo 3º dessa portaria, ele fala sobre a regulamentação própria dessa portaria que permitia, então, a suspensão das obrigações. Nesse sentido, nós não temos uma regulamentação para agora, mas já tivemos decisões desfavoráveis, aí no âmbito aqui do Tribunal Regional Federal, da 4ª região, que é quem iria analisar os processos aqui, mas já tivemos decisões favoráveis pelas regiões que compreendem o Estado de São Paulo e Brasília. Então, concordo que dispensar tributos federais sem uma guarnição, sem estar guarnecido pela tutela jurisdicional, é um compromisso, aí, uma responsabilidade tributária que o sócio administrador ele teria que arcar. Né? Então, é muito complicado nós dizermos assim, não pague os tributos, utilize a portaria sem ordem judicial, porque a responsabilidade tributária, ela demora um pouco para chegar na pessoa do sócio administrador ou daquele que tomou alguma medida fraudulenta ou que tomou alguma medida nem com a intenção de defraudar, mas que não recolheu os tributos. Diferente da área trabalhista, que já se responde sem uma medida incidental, na área tributária precisa, então, desconsiderar a pessoa, né, a empresa, falando de uma forma mais simples, para que chegue no sócio. Mas isso acontece, e nós temos decisões, uma decisão já pacificada, tese formalizada pelo STF, de que o não pagamento arbitrário, o não pagamento unilateral do ICMS é apropriação indébita. Então, é uma situação muito complicada de nós, como advogados, ou de qualquer pessoa, ou do contador, daquele que o empresário vai buscar nesse momento, nós não pague. É uma situação complexa de se falar isso, jamais podemos falar nesse sentido, mas é preciso que haja uma administração desses tributos. Por isso que volto a reprisar que as medidas em cada empresa devem ser avaliadas caso a caso, e como um todo, doutor Murilo, de que nós possamos levantar todos esses argumentos e daqui tirarmos medidas iniciais que a FACISC, então, poderá adotar. Uma vez que essa portaria, ela não há uma discussão tributária e autoaplicável, mas algumas empresas têm se utilizado dessa portaria e conseguindo uma liminar, esse processo ele vai postergando, vai suspendendo a exigibilidade do crédito, então vai se postergando essa discussão e quem sabe, né, se o empresário consegue essa postergação, de repente já temos aí um parcelamento aprovado, um possível parcelamento de adesão. Então, para falar, deixa eu só comentar um pouco para você sobre a transação tributária, transação que foi postergada, para que vocês possam fazer avaliação dentro dos portais Regularize, mas dentro dessa transação existe uma outra transação que é preciso ser avaliada, estou falando questão tributária, eu sei que é difícil, mas que é a transação já ordinária que existe, com editais abertos, mas que é preciso que o empresário dê uma garantia para a Fazenda Pública, e são parcelamentos que eles podem ultrapassar o prazo ordinário. Fica a critério da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional avaliar a empresa, avaliar as condições da empresa e postergar esses parcelamentos caso a caso. Então, às vezes, o empresário, ele não tem uma liquidez, o caixa dele não vai ficar alto, mas ele tem um ativo, um ativo imobilizado da empresa, que garante essa possibilidade de um parcelamento estendido. A Procuradoria da Fazenda Nacional está autorizada a fazê-lo, e com essa aprovação da medida provisória, isso é possível desde que haja uma garantia por parte do empresário. Então, isso é possível também que seja avaliado. Às vezes, o empresário tem um ativo imobilizado, um bem que não está se utilizando, não está gerando liquidez, está lá parado, e ele pode servir de garantia para um parcelamento diferenciado junto à Procuradoria. Doutor Murilo, passo a palavra, senão eu falo bastante aqui. O assunto, ele é muito bom, né? Doutora Karen, muito obrigado. Professora Karen, muito obrigado. O Cassol queria falar uma palavrinha. Por favor, Cassol. Doutor Murilo, boa tarde. Pessoal, boa tarde. Referente à questão de postergação de tributos, em reunião com o Gilson da FACISC semana passada, já no início da situação toda, nós conversamos e que linha a gente, acho que foi bastante interessante. Entendemos que não será possível que tenhamos um caminho único. Eu penso que apostar em
ou seja, todos os ovos em uma cesta seriam algo um pouco romântico. Mas, de repente, como o doutor Murilo anotou aí, buscarmos elencar os caminhos de postergação tributária que fossem possíveis, e aí trabalharmos com uma cesta de produtos, ou seja, de situações. Por exemplo, temos uma situação, doutor Murilo, até eu conversei com o Gilson e fiz o escopo de um pré-projeto referente ao PRODEC. Como o PRODEC, ele prevê que você faça um projeto junto ao governo e para investimentos, e digamos que a minha empresa ela fature 5 milhões mês, e eu queira investir para aumentar a produtividade para 7 em área construída e maquinário, o governo ele vai permitir que eu retenha o ICM desta fatia do superávit por um tempo, como retenção para investimento, e depois eu devolvo ao governo, tudo isso amparado com recursos do BRDE. Como a operação é casada, hoje o governo está na mesma situação de renúncia fiscal, ele não pode renúncia ou postergação, o governo também tem pouco caixa na área do fiscal, Dr. Murilo, de repente, poderia ser uma situação interessante, um projeto interessante, que ele depende unicamente de um decreto do governo, isso pode ser rápido, o BRDE estaria amparando a operação, ou seja, o caixa não sairia do governo, e o conceito seria um PRODEC invertido, ou seja, se eu hoje faturo 5 milhões mês, e devido à crise passei a faturar 3 milhões e 500, que me fosse possível, eu, com base na média de faturamento dos últimos 12 meses, por exemplo, que eu pudesse reter ICM da diferença que meu faturamento encolheu, entrando em um projeto de um conceito de PRODEC, mas invertido, onde o BRDE, já na operação fechada com a Fazenda, estaria aportando a diferença de recursos ao governo, e eu me beneficiando da situação, usando uma situação e para a postergação desse recolhimento futuro, já amparado uma operação casada, sabe, doutor Murilo? O que você acha da ideia? Cassol, toda ideia é bem-vinda. Eu vou, a partir de segunda-feira, como eu falei, começar a levantar ideias propositivas no grupo de discussão dos advogados. Essa semana acho que foi uma dor de cabeça para todo mundo, e ficou meio tonto com tudo isso, né? Mas a partir de segunda, no grupo de discussão lá do jurídico da FACISC, a gente vai começar a pegar ideias para consistir essas ideias no material. A gente vai te ligar, Cassol, ligar para o Gustavo, o doutor João, para poder consistir essas ideias no material para fazer chegar ao governo estadual e aos nossos senadores para o governo federal. Eu vou dar 1 minuto para cada um. Nós temos agora, já são 14h57, só para um tchau para o público, a gente tem que encerrar às 15 horas. Então, 1 minutinho para cada um. Doutor João Martinelli. Não, apenas dizer que foi um prazer participar com vocês todos aí, e todos nós estamos imbuídos em ajudar, vocês perceberam isso, né? Todo mundo fala em fazer isso, mas todo mundo está com a intenção firme de ajudar o Estado, as empresas, os nossos colaboradores e a nós mesmos a passar pela crise. Parabéns a todos vocês por essa iniciativa. Muito obrigado, doutor João, muito obrigado. Doutor Moacir. Doutor Moacir? Doutora Karen. Agradecer a todos, agradecer a oportunidade do doutor Murilo. Os anseios são muitos, estamos, como o doutor falou, ainda a primeira semana. Estou à disposição, estou nos grupos, se alguém quiser conversar, quiser mandar suas dúvidas. E, no mais, estamos todos preocupados com a situação do empresariado, com a situação dos empregados, com a situação do Estado, até porque tudo é uma questão macro, né? Ninguém é uma ilha, então estou à disposição, agradeço a todos. Obrigado, doutor Murilo. Obrigado a todos que nos ouvem. Obrigado. Obrigado. Doutor Moacir, está na linha? Doutor Moacir, acho que caiu a ligação. Senhores, então eu vou encerrar a nossa transmissão em 1 minuto aqui. Muito obrigado por todo mundo ter participado. Teremos segunda e terça e quarta, que vem também lives. Já tem um time escalado, o pessoal hoje começa a fazer contato com vocês. Mário Serra está escalado também, o Éder está escalado, enfim, tem gente vindo aí pela frente para falar semana que vem. Acho que debatendo é que a gente vai chegar em algum lugar, e juntos somos mais fortes. Gente, muito obrigado, até logo, até semana que vem. Até logo, gente. Valeu, Murilo, um abraço. Bom final de semana a todos. Valeu, professor Sérgio.